Olá, seja bem-vindo ao Missiocast. Hoje nós vamos falar sobre a Reforma Protestante. Sim, porque o mês de outubro é o mês em que nós lembramos e celebramos a Reforma. A Reforma Protestante foi um movimento que surgiu da insatisfação de pessoas com os rumos que muitas coisas haviam tomado na Igreja Católica até o século XVI. É bom lembrar que até aquela época, os cristãos no mundo ocidental se organizavam numa única instituição, que era o catolicismo romano. O principal personagem que desencadeou a reforma a partir da Alemanha, Martinho Lutero, era um monge católico que pretendia, originalmente, reformar muitas coisas que julgava estarem erradas na igreja. Seu principal objetivo era que a igreja retornasse à Bíblia. Tratar das motivações que deram origem aos movimentos de reforma envolve uma complexa realidade a qual as coisas chegaram naquele período histórico. Reformadores como Martinho Lutero entendiam que a igreja havia se afastado dos princípios do Evangelho de Jesus Cristo. Assim, o objetivo era que a igreja pudesse rever muitas de suas práticas a fim de se permitir uma reforma, porém, não uma reforma qualquer, mas uma reforma a partir do Evangelho. Importante destacar que Martinho Lutero era alguém de dentro e nunca procurou a mera divisão da igreja. Seus esforços consistiam em tentar alertar as autoridades, especialmente o Papa da época, sobre práticas errôneas que vinham ocorrendo nas igrejas espalhadas pela Alemanha. Lutero entendia que muitas tradições meramente humanas haviam se incorporado no dia a dia da igreja e que nada tinham de fundamentação nas Escrituras. Ao longo da Idade Média, a igreja era uma instituição influente e poderosa, presente não só como força religiosa ou espiritual, mas também política e econômica. No entanto, a igreja, como centro garantidor de estabilidade e segurança para as pessoas, já não convencia a todos. O mundo vivia crises em diferentes âmbitos, com fomes, doenças, pestes, catástrofes naturais como nevascas, enchentes e secas. Muitos buscavam uma nova forma de vida nas cidades. A urbanização foi incapaz de absorver a todos e o que se viu foi o aumento da miséria e da exclusão. Não havia trabalho para todos. Criou-se o cenário que fazia muitos acreditarem que Deus estava muito zangado e que o juízo final estava próximo. Muitas pessoas faziam penitências e se flagelavam a fim de chamar a atenção de Deus para a sua desgraça. Apelava-se cada vez mais aos santos em busca de socorro. A morte, porém, passou a ser uma sombra tão presente que as lápides se tornaram murais de mensagens a alertar os vivos contra as ilusões de uma vida efêmera. A salvação passou a ser uma grande preocupação e a igreja soube explorar isso. Sem dúvida alguma, Martinho Lutero foi a figura principal neste resgate das Escrituras. Até então, sequer se podia falar de uma maneira como as pessoas viam a Bíblia, porque esta estava praticamente restrita ao clero. Isso significa que o povo, de modo geral, não tinha acesso às Escrituras. E mesmo quando essas pessoas compareciam às missas, ali a pregação e a exposição bíblica era feita em latim, uma língua estranha para as pessoas comuns. Daí, o grande esforço do reformador Martinho Lutero em traduzir a Bíblia para o alemão, a língua que o povo poderia compreender. O momento em que as escamas caem definitivamente dos olhos de Lutero aconteceu quando ele se deparou com a passagem da carta aos Romanos. Ali, em Romanos 1,17, nós lemos: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que, do princípio ao fim, é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Até então, Lutero procurava ser justificado diante de Deus por meio de seu próprio merecimento. De forma geral, as obras, as procissões, as promessas, os ritos e muitas práticas estimuladas pela igreja acabavam sendo adotadas como meios de aplacar a ira de Deus. Foi quando Lutero compreendeu, com base nas Escrituras, que a salvação
não poderia ser alcançada pelo mérito humano, mas tão somente pela obra de Jesus Cristo. A liberdade que ele passou a experimentar a partir daí o motivou a empreender esforços para que todos pudessem viver essa nova realidade em Cristo. Foram muitos os desdobramentos dessa perspectiva bíblica que viriam a causar efeitos radicais na igreja e em toda a sociedade da época, influenciando a política, a educação, a economia, enfim, toda a realidade. O movimento com as dimensões da reforma, obviamente, não se restringiu a Martim Lutero. Nós ouviremos outros nomes, como Philippe Melanchthon, Erasmo de Roterdã, Ulrich Zwinglio e João Calvino. Mas um grande marco da Reforma Protestante é, sem dúvida, Martim Lutero e, em especial, o evento em que ele fixa suas famosas 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg. O impacto causado pelas 95 teses de Martinho Lutero certamente foram muito além do que ele mesmo poderia ter imaginado. Elas rapidamente se espalharam pela Europa da época, sendo lidas por milhares de pessoas. Elas chegaram a importantes figuras do meio acadêmico e político. Muitas pessoas, já insatisfeitas com outras questões da igreja, viram então em Lutero e em suas posições a oportunidade para contestar as coisas como elas estavam se apresentando. A imprensa de Gutenberg, desenvolvida alguns anos antes, foi fundamental para a proliferação dos textos contestatórios de Lutero. De forma resumida, essas teses questionavam especialmente a prática da venda de indulgências pela igreja. Embora a indulgência possa ter surgido como uma oferta de gratidão que uma pessoa oferecia para a igreja, ela acabou se tornando em um verdadeiro comércio, uma extorsão de dinheiro que explorava pessoas simples que buscavam por cura, graça e perdão. Assim, ao comprarem uma indulgência, as pessoas estavam, na realidade, pagando para obterem algum tipo de favor de Deus, um favor intermediado pela igreja. Lutero não conseguia conceber que a graça de Deus fosse degenerada, que o relacionamento do pecador com Deus fosse transformado em uma questão de especulação financeira. Foi, portanto, para questionar e debater a questão das indulgências que Lutero decidiu redigir as suas 95 teses. Lutero e outros reformadores entendiam que a obra de Cristo, a fé e a graça bastam para a salvação do pecador, ou seja, a obra e a iniciativa são sempre de Deus. É claro que o movimento da reforma, então, vai acabar gerando uma série de desdobramentos, muitas consequências para o mundo. Foram amplas e profundas as consequências da reforma. Como dissemos, Lutero não queria uma ruptura ou a formação de uma nova igreja. Isso acabou ocorrendo porque ele não foi aceito com seus questionamentos e acabou expulso da Igreja Católica. Mas a essa altura já havia muitas outras pessoas também descontentes. Logo, o surgimento de movimentos evangélicos dissidentes foi inevitável. No caso do luteranismo, apesar de Lutero defender uma organização a partir das bases das comunidades, tudo acabou sob administração do Estado. Já outras ramificações, como o calvinismo, se desenvolveram de forma mais crítica e independente do Estado. De forma geral, é possível identificar um rico legado da reforma em todas as esferas da realidade, desde a educação até as artes. Lutero logo se deu conta de que não adiantava traduzir e disponibilizar as escrituras nas mãos de um povo se este sequer sabia ler. Daí, um grande esforço pela educação que acompanha as igrejas protestantes. Com toda essa liberdade se expandindo, uma pluralidade maior de ideias começa a se impor em diferentes áreas, inclusive na política. É famosa uma declaração de Lutero diante do imperador da época que, junto com a igreja, queria forçá-lo a negar seus escritos. O reformador fez valer sua liberdade de consciência com palavras que geraram fortes ecos políticos. Disse Lutero: "Minha consciência está presa nas palavras de Deus. Não posso e nem quero retratar-me de nada, porque agir contra a consciência não é prudente e nem íntegro." Lutero entendia que a fé não poderia ser obrigada a ninguém à força, pois ela deve vir livremente.
A reforma também influenciou fortemente a relação das pessoas com o trabalho. Lutero entendia a vocação como algo amplo, um chamado de Deus para todas as esferas da vida e não somente como um privilégio dos líderes religiosos. Assim, as pessoas passaram a focar esforços neste mundo em vez de se esforçarem apenas por um mundo do além. Todo o trabalho feito para abençoar o próximo é agradável a Deus e não somente a atividade religiosa dos clérigos. Isso gerou impactos no desenvolvimento e na economia de modo geral. Além de Martim Lutero, João Calvino e Ulrich Zwingli combatiam o individualismo, a cobiça e o egoísmo, contribuindo para o desenvolvimento de assistência aos necessitados. Merece destaque ainda que, com a reforma, os novos pastores, agora chamados de evangélicos, se casavam, constituindo família. Os reformadores eram críticos do celibato dos sacerdotes. O próprio Lutero, agora ex-monge, se casou com Catarina, uma ex-freira. Enfim, aqui poderíamos ocupar vários e vários minutos e muito tempo discorrendo sobre todos os efeitos da reforma sobre o mundo, esse mundo atual, inclusive, que nós vivemos hoje. Mesmo 500 e tantos anos depois da reforma, nós colhemos os frutos, vivemos consequências daquele movimento. Talvez poderíamos terminar lembrando um lema que se tornou conhecido como o próprio da reforma. Esse lema diz o seguinte: Igreja reformada, sempre se reformando. Independentemente da igreja, de sua tradição ou denominação, ela é constituída por pessoas. Essas são falhas, são pecadoras. Logo, não haverá igreja perfeita que se manifestará nesse mundo. Por isso, cabe sempre a vigilância e o cuidado. A Bíblia é a palavra de Deus, onde as pessoas devem se basear e buscar as referências para suas vidas e suas organizações. Não existe, assim, um projeto reformatório conclusivo. A igreja deve se ver sempre no processo dinâmico de reconhecimento de suas falhas, arrependimento, pedido de perdão ao Senhor da igreja e a busca por novas práticas condizentes com a vontade de Deus. Espero que você tenha gostado dessas rápidas pinceladas sobre a reforma protestante. Vamos celebrar e vamos lembrar que, como igreja, continuamos em reforma.